Existe um padrão que muitas pessoas vivem, mas raramente percebem com clareza. Um padrão que se repete em silêncio, ao longo dos anos, através de diferentes rostos, diferentes histórias, mas com a mesma sensação no final. Você conhece alguém. No começo, parece diferente, parece promissor. Parece que dessa vez vai ser leve, vai ser certo, vai ser real. Mas com o tempo, algo começa a se repetir. As mesmas frustrações, as mesmas dinâmicas, os mesmos conflitos. E, em algum momento, surge aquela pergunta inevitável: por que eu sempre atraio o mesmo tipo de pessoa? E a resposta mais comum para isso costuma ser simples: azar, coincidência, ou até culpa do outro. As pessoas são assim mesmo, ninguém presta. Eu só tive má sorte. E à primeira vista, isso até parece fazer sentido. Afinal, você não escolhe quem aparece na sua vida, certo? Mas deixa eu te fazer uma pergunta direta. E se isso não for sobre quem aparece? E se isso for sobre o que, dentro de você, permite que esse padrão continue? Porque existe uma diferença enorme entre encontrar alguém e se envolver com alguém, entre conhecer e permanecer, entre cruzar caminhos e repetir histórias. E essa diferença muda tudo. Porque, se fosse apenas sobre o outro, cada história terminaria de forma completamente diferente. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que, mesmo com pessoas diferentes, o resultado emocional tende a ser o mesmo. E isso não é coincidência. É padrão. E padrões não surgem do nada. Eles são construídos ao longo do tempo, em experiências que você viveu, mas talvez nunca tenha parado para observar com profundidade. Porque em algum momento da sua vida, você aprendeu o que era normal em uma relação. Aprendeu o que era amor. Aprendeu o que era atenção. Aprendeu o que era conexão. E, sem perceber, começou a usar isso como referência. Não de forma consciente, mas automática, sutil, silenciosa. Talvez você tenha aprendido que amor vem com esforço constante, que você precisa provar, que precisa conquistar, que precisa se adaptar. Talvez tenha aprendido que atenção vem em momentos específicos e que para recebê-la você precisa esperar. Talvez tenha aprendido que conexão envolve intensidade, mas também instabilidade. E tudo isso vai moldando algo dentro de você, um padrão interno, uma forma de reconhecer o que parece familiar. E aqui está o ponto mais importante de todos: o que é familiar não necessariamente é saudável, mas é confortável, porque você já conhece, já sabe como funciona, já sabe o que esperar, mesmo que isso envolva dor, mesmo que isso envolva frustração, mesmo que isso envolva ausência. E é exatamente por isso que o padrão se repete. Não porque você quer sofrer, mas porque, em algum nível, aquilo parece certo, parece conhecido, parece normal. E isso influencia mais do que você imagina. Porque não é só sobre quem você atrai, é sobre quem você reconhece como possível, é sobre quem você permite se aproximar. É sobre quem você escolhe continuar. E essas escolhas quase nunca são totalmente conscientes. Elas vêm de sinais sutis, de sensações, de impressões iniciais, de algo que você sente, mas não questiona. E muitas vezes, aquilo que mais te atrai no começo é exatamente o que vai te frustrar depois. Mas você não percebe isso no início, porque no início parece intensidade, parece conexão, parece química, mas, muitas vezes, é apenas familiaridade emocional. É o seu padrão reconhecendo algo que já conhece e dizendo: isso aqui, eu sei lidar. Que não seja o que você realmente é. E isso se adapta, tenta fazer dar certo, ignora sinais, justifica comportamentos, se ajusta mais uma vez e, no final, se machuca, e então promete para si mesmo: da próxima vez vai ser diferente, mas sem perceber, leva o mesmo padrão junto. E aí tudo recomeça, com outra pessoa, com outra história, mas com o mesmo roteiro emocional.
E talvez isso explique algo que você já sentiu. Aquela sensação de estar vivendo algo novo, mas ao mesmo tempo estranhamente parecido com o que já viveu antes. Como se no fundo você já soubesse como aquilo vai terminar. E isso não é intuição, é repetição, é padrão. E enquanto esse padrão não for visto, ele continua operando. Porque ele não depende da pessoa que chega, depende de você, da forma como você percebe, da forma como você reage, da forma como você se posiciona. E isso pode ser desconfortável de aceitar, porque quebra uma ideia muito comum, a ideia de que o problema está sempre fora. Mas ao mesmo tempo, isso abre algo extremamente poderoso: responsabilidade. E não no sentido de culpa, mas no sentido de consciência. Porque se o padrão está em você, então ele pode ser visto, pode ser questionado, pode ser transformado. E é aqui que tudo começa a mudar. Não quando você encontra alguém diferente, mas quando você começa a se perceber de forma diferente. Quando você começa a observar o que te atrai, o que te prende, o que você tolera, o que você justifica. Quando você começa a perceber em que momento você se abandona para manter algo funcionando. Quando você começa a notar quantas vezes ignora o que sente para não perder alguém. E essas percepções são fundamentais, porque elas quebram o automático, elas interrompem o padrão, elas criam espaço, e é nesse espaço que algo novo pode surgir. Não uma nova pessoa, mas uma nova forma de se relacionar. Porque quando você muda a forma como você se posiciona, você muda o tipo de dinâmica que se sustenta. Você começa a dizer não mais cedo, começa a perceber sinais que antes ignorava, começa a se respeitar em situações onde antes se adaptava. E isso muda tudo, porque muitas das conexões que antes se desenvolviam deixam de continuar. Não porque você fez algo errado, mas porque você deixou de sustentar o padrão. E isso pode parecer estranho no começo. Pode até dar a sensação de que nada está dando certo. Mas, na verdade, é o oposto. É o padrão deixando de se repetir. É o automático sendo interrompido. É você saindo de uma lógica antiga para um espaço mais consciente. E esse espaço exige algo que o padrão não exige: presença, clareza e, principalmente, coragem. Coragem de não se envolver só porque existe atração. Coragem de se afastar quando algo não faz sentido. Coragem de não insistir em algo só porque parece familiar. Porque o familiar nem sempre te leva para onde você quer. E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. Você não atrai sempre o mesmo tipo de pessoa. Você repete o mesmo padrão de conexão. E isso muda completamente a forma de enxergar tudo, porque tira o foco do outro e traz para você, não como peso, mas como possibilidade. A possibilidade de escolher diferente, de perceber antes, de se escutar, de se respeitar. E isso não acontece de uma vez. Não é uma mudança radical, é um processo feito de pequenas decisões, pequenas pausas, pequenas escolhas conscientes, e cada uma delas te aproxima de algo essencial, você mesmo. E quando você está mais conectado consigo, algo curioso acontece. Você não precisa mais tentar evitar certos tipos de pessoa. Elas simplesmente deixam de fazer sentido, deixam de atrair, deixam de permanecer. Porque o que sustenta qualquer conexão não é só a outra pessoa, é a forma como você se relaciona com ela. E quando essa forma muda, tudo muda. E talvez, neste momento, algo dentro de você esteja reconhecendo isso. Talvez você esteja lembrando de padrões que se repetiram, de histórias que começaram diferentes, mas terminaram iguais, de momentos em que você sentiu, mas ignorou. E isso não é um problema. Isso é o começo. O começo de uma nova forma de se relacionar, não baseada no automático, mas na presença, de perder, mas no respeito por si mesmo. Agora me diz, você já percebeu algum padrão nas pessoas que entram na sua vida?
Comenta aqui embaixo, porque essa reflexão pode ajudar não só você, mas outras pessoas que também estão começando a enxergar isso. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. E se você quer continuar explorando esse tipo de consciência, se inscreve no canal Osho Awakens, porque aqui a gente não busca te dizer com quem você deve se relacionar. A gente busca te ajudar a perceber aquilo que te faz repetir o que você diz que não quer mais viver. E talvez esse seja o momento em que você para de culpar o padrão e começa finalmente a transformá-lo.